Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos conta uma parábola desse administrador, que no final do Sagrado Evangelho, ele mesmo vai dizer que o Senhor daquele homem elogiou aquele administrador desonesto. Mas esse elogio não é por aquilo que ele fez, mas é por aquilo que ele, pela atitude de pensar no seu futuro. Assim nós devemos viver a nossa vida, pensando no nosso futuro, porque quando nós não pensamos no futuro, nós não administramos bem o nosso presente, porque nós só seremos capazes de administrar o nosso tempo presente e tudo aquilo que nós temos no nosso agora, se nós olharmos para o futuro, para a meta final, para a eternidade. Jesus, na parábola, diz que o Senhor daquele homem elogiou a sua atitude, como dizia, não pela sua esperteza e injustiça diante daquelas contas, daquela administração, mas sim por causa que, nesse momento, ele pensou no seu futuro. E assim nós vemos a parábola que nos chama a atenção sobre algumas coisas muito importantes. Logo no início, veja que Jesus, quando conta a parábola, diz que um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Esse homem rico é o próprio Deus. O administrador somos nós, que somos colocados para administrar as obras, para administrar a criação deste homem rico, que é o próprio Deus. Mas veja que aqui está algo muito interessante. Esse homem foi acusado de esbanjar os bens desse homem rico. Veja, quando nós não somos capazes de dar valor àquilo que nós temos, de sermos gratos por aquilo que nós recebemos, nós começamos a esbanjar, porque quando nós não percebemos o valor das coisas, quando as coisas não nos custam o nosso suor, o nosso sacrifício, o nosso sangue, nós não damos valor. E muito menos quando nós não somos capazes de dar valor ao próprio Deus que criou tudo e ao seu Filho que pelo derramamento do seu sangue na cruz nos garantiu a salvação, nós não conseguimos dar verdadeiro valor às coisas que nós temos. Por isso que nós podemos
cair nesse grande erro de esbanjar os bens de Deus, de esbanjar aquilo que o próprio Deus nos concede como bens de administração para a nossa salvação. Depois, Jesus, continuando a parábola, ali relata que esse homem rico chamou aquele empregado e ali disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. Aqui nós temos duas imagens. Esse pedir contas tem a ver com o juízo particular e o juízo final. Esse pedir contas significa o momento da nossa conversão também. Porque no momento da nossa conversão, nós começamos a ter uma iluminação da nossa consciência que nos faz olhar para o nosso passado e perceber o quanto de injustiça nós praticamos. Mas também esse prestar contas tem a ver com o prestar contas final, onde nós teremos que realmente prestar contas a Deus, porque a cada um será dado segundo a sua conduta. Então, se nós plantamos virtudes, se nós plantamos coisas para a vida eterna com Deus, receberemos o céu. Mas se nós não buscamos viver uma vida digna do reino dos céus, nós, infelizmente, receberemos a eternidade sem Deus, que é o inferno. Por isso que aquele homem, depois que o patrão disse aquilo a ele, ele vai pensar consigo: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Veja que aqui esse homem ele reconhece que ele não tem forças e que ele tem vergonha de mendigar. Veja que esse homem ele é soberbo, é orgulhoso, porque ele não quer se rebaixar diante daqueles que antes eram subordinados a ele. Esse homem, ele não quer se colocar a serviço, e esse homem, ele tem vergonha de pedir ajuda. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado com a nossa vida, porque quando nós temos essas debilidades, cultivamos essas debilidades, por quê? Porque não vamos adquirindo as virtudes necessárias para perseverar no caminho, essas virtudes que nos garantem estar no caminho de vida eterna. Quando nós temos vergonha do que nós somos, do caminho que nós devemos seguir, quando nós temos vergonha de Deus, infelizmente nós começaremos a corromper o nosso coração, corromper a nossa consciência, até que a gente começa realmente a praticar injustiças. E aí nós vamos cada vez mais, em vez de buscar o bem daquele que nos deu esse emprego, daquele que nos fez vir a esta terra para administrar a criação, quando nós não buscamos o bem de Deus, nós começamos a buscar o nosso próprio bem. E o nosso próprio bem, quando ele está realmente motivado por desordens, por injustiças, por esse esbanjar as coisas de Deus, nós não conseguimos realmente administrar aquilo que nos foi confiado. Por isso que nós precisamos ser bons administradores, administradores da nossa vida que o próprio Deus nos deu, administradores do nosso tempo, que é o tempo de salvação, administradores desse caminho que nós somos chamados a seguir. Porque se nós não vivermos bem nesse caminho, que é um caminho de crescimento, de amadurecimento, um caminho onde nós vamos, dia após dia, alcançando virtudes, que nós vamos formando a nossa consciência.
Se a gente não administra bem a nossa vida sobre esta terra, nesse segmento de Jesus Cristo, nós não conseguiremos realmente alcançar a vida eterna. Por isso que hoje, Jesus, contando essa parábola, ele vai nos chamar a atenção sobre essa sabedoria que nós precisamos ter para permanecer no caminho e não ser espertos segundo o mundo, que busca sempre a partir das suas espertezas, busca sempre o seu próprio bem e nunca a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.